Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Este super bem acompanhada com a Ultra Suave da Garnier. Esta nova fórmula está reformulada. É o óleo com óleo de abacate e manteiga de karité. Não sei se já experimentaram, mas é espetacular. Principalmente para quem, como eu e toda a minha família, na verdade, precisa de hidratação, de nutrição, tem problemas com aquele frizz, portanto vão ficar super bem acompanhados. Temos 5 produtos, temos o shampoo, este é o shampoo, temos o amaciador, aqui é o creme de pentear, que é super bem-vindo lá em casa, e este que é o novo Elixir, de caracóis nutridos, portanto ainda não experimentei, e falta aqui a máscara que eu levei para casa, mas este aqui estou muito curiosa para utilizar, porque é uma novidade e acho que para a próxima se calhar venho assim com os meus caracóis naturais a ver como é que se portou. Pronto, e é ideal para toda a família, reforça a nutrição e dá uma ajuda para os cabelos mais wilds, por isso acho que vão gostar muito. E sem mais demoras, vamos arrancar com este episódio. Nutrição é tudo, não é? Na vida das mulheres, Ai, no claro. cabelo das mulheres. No cabelo das mulheres é tudo, hidratar também. É, não Claro é? que sim. É importantíssimo. Eu, por acaso, eu também tenho caracóis naturais e não os Tens? tenho utilizado ao natural. Portanto, olha, fiquei Isso é inspirada olha, para vamos a começar. isso, vamos a As isso. duas, As duas, ao mesmo Sim, tempo. vamos. Olha, vamos já arrancar com isto, que eu estou super curiosa para te ouvir e muito Bora lá. obrigada desde já por estares aqui. Obrigada pelo convite. E agora vamos assim, uma página de Instagram que espreites todos os dias. Então, para além da minha, não é? Porque Claro, é trabalho. é trabalho, é a das minhas Trabalho e amigas. paixão ou só Não, paixão, Gostas? muita Gostas? paixão. E acho que as pessoas que me Gostas seguem. de redes sociais? Sim, Gostas? gosto. Boa. Adoro de redes sociais. Acho que as pessoas que me seguem conseguem ver isso também por causa dos assuntos que eu abordo. Mas então, páginas de Instagram, muitas minhas amigas, porque nós, quando começámos isto, nós fazíamos isto porque queríamos encontrar uma comunidade de pessoas que nos compreendessem. Isto não era um trabalho. Então eu fico muito inspirada pelas minhas amigas porque eu sinto-me muito orgulhosa delas. Então eu espreito todos os dias o Instagram das E minhas elas também amigas. têm tipo Sim, negócios? sim, a Adriana, que já teve o negócio da fama, a Corby, que tem a Almond, a Inês Rochinha, a minha irmã É uma Cláudia, que tem geração alcance. mesmo É que uma geração mais antiga. Não, mas é que se habituou já muito, os seus negócios são através Sim, de redes sociais. É exatamente. impressionante o que o mercado mudou, Sim, não sem é? dúvida Como é que alguma. a vida mudou. E lá está aí, também é um bocadinho engraçado, porque nós todas, quando começámos isto, nós não sabíamos que isto ia tornar-se o nosso trabalho. Então, ver a evolução e o caminho que nós temos feito, e nós ajudámos muito, muito umas às outras a evoluírem, e nós partilhávamos seguidores, dizíamos como os nossos segredos, as nossas câmaras. Então, Sim, que é giro. muito giro de ver essa evolução. E também é uma geração que mudou porque é uma geração que partilha muito mais e que se Sim, ajuda. A sim, minha sem geração era dúvida mais alguma. eu não vou Pois, contar como é que faço isto, exatamente, sabes? sim, pois. E vocês mudaram Dizem que o muito segredo isso. é a alma do negócio, mas muitas vezes eu acho que a partilha A que é a part... alma do negócio, não é? É mesmo. Aprendemos muito uns com os outros e é também um bocadinho isso que nós. O Instagram acaba também por ser isso, não é? Exato. Olha, um cheiro da tua infância. Olha, lavanda. Porque eu e a minha irmã, nós nascemos em Londres e nós estávamos na escolinha onde nós andávamos, nós tínhamos um arbusto com lavanda atrás. E cada vez que eu penso na minha infância e no Marist, que era a nossa escola, lembro-me sempre desse aroma. Portanto, Que bom. lavanda. Sim. O que é que fazes ou o que é que, quando precisas de recomeçar, pensar, deixar coisas para trás, o que é que fazes ou para onde é que vais? Então, duas coisas, que é o journaling, que é uma Uhum. prática recente na minha vida, que eu agarro num caderno, numa caneta e organizo a confusão que está na minha cabeça no caderno. E gosto de fazer isso na praia, porque praia é um sítio que me traz muita paz, também faz-me sentir muito privilegiada, faz-me valorizar aquilo que eu tenho. Uhum. E uma pessoa que me ajuda muito também nesta toma de decisões e de organização é a minha irmã, porque como trabalhamos na mesma área, diferentes, com nichos diferentes, acabamos por ser muito unidas, como somos gêmeas, então temos uma relação muito Pois próxima. é isso, é que eu só descobri que eram Sim. gêmeos agora. Aham. E É nós muito temos uma engraçado. relação muito próxima, é uma relação muito bonita, que eu acho que nem toda a gente tem a sorte de ter com o irmão. E não acho que seja só porque somos gêmeas, obviamente que acaba por ajudar, porque temos a idade diferente, então passamos por muitas etapas na Uhum. vida ao mesmo tempo. E é bom ter alguém que se identifique com o que estás a passar. Mas também podia correr exatamente para o oposto, Sim, não é? quando éramos mais novas também não nos dávamos tão bem. É normal. Já vou saber, quer saber tudo sobre journaling, quer saber tudo sobre ser gêmea. Sim. Um dia para onde não querias voltar. Olha, então, o dia em que o meu avô faleceu Hum.
mas não pela razão que se calhar que as pessoas pensam. Eu não era muito próxima dos meus avós, porque infelizmente eu sempre morei fora, então eu não conseguia passar muito tempo com eles, mas pelo ter visto a minha mãe no estado em que ela ficou e eu estar longe dela e não poder estar com ela, então é um dia difícil porque estávamos todos longe. Estava eu longe, estava meu pai longe e estava a minha irmã longe. E a minha mãe recebeu a novidade sozinha. E foi um dia muito complicado e não Sim. tínhamos como chegar até ela, então, sem dúvida alguma, que esse dia ficou muito marcado. Palavra preferida? Saudade, É muito portuguesa. sim. É muito portuguesa, não há tradução Uhum. e é uma palavra que me acompanha desde sempre, infelizmente ou felizmente, porque sempre morei longe da minha família em várias etapas da minha vida. Quando era mais nova, morava em Londres. Eu não contes tudo. Não, 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 não? não. Ok, Agora vão ok. esperar. Então pronto, então Então fica saudade. saudade. Sim, Agora quer saber tudo, tá está bem. bem? Ok. Apaixonada por comunicação, moda e beleza. Vamos lá ver se isto está tudo certo. Tem vindo a construir um percurso ligado à criação de conteúdo em várias plataformas. És licenciada em cinema. Verdade. Que Sim, engraçado. senhora. Lançou em 2016 o seu primeiro livro, O Diário da Rapariga dos Saltos. É verdade. Tem uma irmã gêmea, cá está. E fala sobre relações, relações passadas, Sim. amor próprio, autoestima. Na caravana, muito obrigada, Glória Dias. Obrigada. Vamos começar. Vamos começar. Por onde Olha, queres começar? quero começar pela infância, quero começar por onde se começa a Ok, vida. ok. Como é que foi? Olha, foi uma infância muito feliz. Gêmea, Sim, são de só as gêmea. duas? Sim, só as duas. Uhum. Nós nascemos em Londres, portanto, Porquê? É porque os que. meus pais, o meu pai é muito aventureiro. O meu pai Uhum. sempre quis viajar. Ele hoje em dia, o trabalho dele, se ele está fora, continua fora. A sério? Portanto, ele é mesmo muito aventureiro. Então, ele quis ir para arranjar uma vida melhor, uma aventura melhor, um desafio. E a minha mãe namorava com ele há 3 meses e ele disse: Olha, ou vens para a Inglaterra ou eu volto. Eu não te vou, tu és a mulher da minha vida, mas queres entrar neste desafio? E a minha mãe, com 3 meses de namoro, lá foi ela para Londres. E pronto, então a nossa infância foi muito bonita lá. Os meus pais davam-nos muita atenção, eles trabalhavam mesmo muito, na altura, porque eles não tinham muitas posses, quando se Uhum. mudaram para lá. Trabalhavam muito, mas posso dizer que eu tinha pais que faziam tudo por nós. Minha mãe trabalhava 2 empregos ao mesmo tempo e mesmo assim, sem dormir, levava-me à ginástica, levava-me a fazer escoteiros. Eu sempre pratiquei muito desporto, então tive uma infância mesmo muito bonita, porque também tenho uma irmã que passou por todas as fases As fases. comigo, então eu tinha alguém que se identificasse comigo. E como é que é isso? Ao princípio não era, quer dizer, eram aquelas coisas de irmãos, Sim. não é? Sim, imagina, ao princípio, lá está, as pessoas gostavam muito de gozar connosco, dizer as Mas gêmeas, sim. e quase que perdiam a nossa identidade, não é? Diziam que, é gêmea 1, gêmea 2. E super iguais? Somos super Os iguais. gêmeos dizem que nunca são iguais, não é? É Mas assim, depois não, às vezes não consegues distinguir. não, nós somos parecidas Sim. fisicamente, e mesmo a nível de valores e de coisas que gostamos, e de interesses e de hobbies, temos muita coisa parecida, mas a nível de personalidade somos muito diferentes. Sou uma pessoa super extrovertida, eu conto a minha vida toda, eu sou um livro aberto, enquanto a minha irmã é uma pessoa Exato. muito mais reservada. Que giro. Sim, eu sou muito Isso mais leve nesse sentido. eu acho que é muito bom porque puxam uma pela outra das Sim. coisas que a outra não tem, não Sem é? dúvida alguma, sem dúvida alguma. E lá está, eu sinto mesmo que somos melhores amigas. A minha irmã está-me a dizer: Glória, olha, se calhar nesta situação Sim, podias ter falado um bocadinho menos. E se calhar depois, quando é o contrário, se calhar podias ter dado mais. exato, É que bom giro. também abrir-te com as pessoas. Então acho que nós acabamos por ir buscar esse lado uma da outra. Uhum. E também se os vossos pais trabalhavam muito e não sei o quê, acabam Sim, por ser a companhia uma da outra, não sim, é? sim, sem dúvida Como é que alguma. é viver sem família alargada à volta, tipo num país diferente? Olha, nós Eh, fizemos amizade logo com uns portugueses. Pois, Portanto, que há em todo o lado, não cá é? há em todo o lado. E eram os nossos vizinhos da frente. Então, isso acabou por ajudar imenso, porque eles tinham 2 filhos, um deles da nossa idade, portanto, que era o Michael. Nós passámos muito tempo, então eles tornaram-se a nossa família. Nós íamos todos os anos a Portugal, mas uma vez por ano, então não conseguíamos criar muito essa ligação. Depois, mais tarde, também foi para lá uma prima minha, que é considerada como se fosse minha irmã hoje em dia, Uhum. e uma tia minha. Mas foi difícil, porque não consegui criar aquela ligação que eu gostasse com muitos membros da minha família. Agora sim, aproximámos-nos mais, felizmente, mas eu acho também muito importante quando somos mais novos também, para criar Sim, essas ligações, principalmente com avós, etc. falta essa, Sim, falta esse bocadinho. sim, sim, sem dúvida alguma.
Mas depois ganha-se outras coisas, não é? Tipo, esse saber Sim. viver fora, ser Claro, sem independente. dúvida alguma, e eu gostei. Mas eu adorei o facto de termos vindo para Portugal, porque é muito diferente, não tem E nada a depois ver. como é que aconteceu isso? Como é que. Então, foi aos 12 Uhum, anos, o meu pai sempre quis ir para o campo. Os meus pais são almadenses, de coração, uhum. mas o meu pai sempre teve uma grande paixão pelo campo, a mãe dele também é Carregal do Sal, portanto, campo. Então, eles queriam muito voltar para o campo, então o meu pai largou tudo e disse à minha mãe, bora. E a minha Está mãe, ai na meu Deus, hora. agora que eu estou bem aqui, eu não estou feliz, tenho a minha casa, queres embarcar noutra aventura? E a escolha foi nossa. A minha mãe queria a cidade, para ir para o pé dos irmãos, que ela é uma de 5, e o meu pai queria o campo. Então, eles os dois sentaram-nos na mesa com 12 e disseram: o que é que vocês querem? A minha mãe quer o shopping, quer estar ao pé da família. E o meu pai Isso quer era mais cavalos. aliciante. Não, não, porque o meu pai disse: queres cavalinhos, Ah. queres estar ao pé das ovelhas, não sei. E nós escolhemos o campo. E pronto, e fomos parar a E, Gouveia sem família nenhuma lá. e foi uma boa escolha? Para a minha infância, sem dúvida alguma, Certo. tive uma infância muito feliz lá. Eu Uhum. era aquela criança que brincava até às 11 da noite na rua e os meus pais não se preocupavam. Mas era eu e era mais 10 crianças, Sim. todos da aldeia, que eu morava numa aldeia. Portanto, para a infância, sim, hoje em dia é um sentimento agridoce porque eu gostava que eles estivessem ao pé de nós. Porque eles continuam lá. Continuam lá, sim. E diz-me uma coisa, mas imagina, tens filhos, o que é que escolhias para eles? Hum, Para os meus Uhum. filhos, para a infância, sim, consigo perceber o É. campo, sim, sem dúvida Não alguma. é? É Mas se uma. calhar um campo mais próximo da cidade. Exato, mais pertinho. Né, mais pertinho, porque são 4 horas. 4 horas ainda é muito tempo. Certo. Eu estou sempre a dizer aos meus pais: "Eu daqui a nada vou crescer bem e vocês não estão cá. Eu quero-vos cá, eu quero que vocês tenham". Eu não quero que eles não tenham a relação que eu não tive com os meus Certo. avós. Eu quero que eles tenham uma relação próxima. Felizmente, os avós da parte do meu pai, eu tenho uma relação mais próxima com eles, mas da parte da minha mãe sempre foi um bocadinho mais complicado, porque eles não conseguiam viajar, então Uhum. e eu não quero isso. Eu quero que os meus filhos tenham essa relação. Portanto, se calhar, de uma forma um bocadinho mais a pensar na família, escolho a cidade para os meus filhos poderem ter acesso à família mais Sim. próxima. Só por essa razão. Olha, diz-me uma coisa, depois, como é que foi o teu percurso? O que é que tu querias ser quando fosses grande? Olha, Lembras-te? não me lembro muito bem, porque eu sempre tive muita dificuldade na escola. Hum. Eu tinha dislexia, tenho dislexia, Vinhas de fora? vinha de fora e era uma mistura de línguas. Eu falava Certo. português, mas um português muito mal, não conseguia ler nem escrever, e português não é uma língua fácil. Então eu na escola eu andava um bocadinho perdida, Uhum. porque a mim custava-me imenso porque eu era uma aluna que estudava muito, mas que não tinha resultados. E acho que isso é muito frustrante para uma criança. Eu e a minha E irmã. estudavas? Sim, estudava. E às vezes os professores achavam que nós não estudávamos. E a minha mãe, não, ouça, nós temos elas em explicações, elas estudam. Eu tinha muita dificuldade. Mas Ahm, era a escola que também não atraía ou... não, eu gostava de ir para a Sim, escola. Não sei, acho que também simplesmente é sempre fui essa, uma se aluna que calhar. tinha alguma Sim. dificuldade, até chegar ao 9º ano, em que as coisas começaram a ter um clique e tive uma professora de filosofia que ela disse-me: Olha, tu és uma pessoa que gosta muito de moda, porque é que não crias um blog? E depois criei o. Filosofia, Sim, de incrível. filosofia. E depois, quando eu criei o blog, chamava-se Rapariga dos Saltos, o blog explodiu, comecei a ter muitos leitores. Uhum. E depois aí eu queria ter alguma coisa a ver com televisão ou com cinema. E acabei por depois tirar uma licenciatura nisso, mas porque o blog explodiu e naturalmente entrei na era digital sem querer. Uhum. E Então, porquê cinema? O que é que eu te queria saber atraía? editar os meus vídeos. Só por isso, Era por simples isso, assim. nem sequer tinha a ver com, ai, quero ir fazer filmes, não. Queria saber editar os meus vídeos de YouTube e queria melhorar a minha edição. Depois Exato. acabei por ir por outro ramo completamente, depois no cinema, e apaixonei-me muito durante a faculdade. E até parei tudo o que era digital porque queria ser produtora e trabalhei enquanto produtora durante alguns anos. Mas depois voltei na Não pandemia. sei. Na Sim. pandemia, Sim, voltei porque produtoras fecharam, claro, não havia trabalho, não não havia havia nada. trabalho, não havia nada e eu decidi experimentar pela primeira vez entrar em full time no digital e que na altura era o Instagram. Depois que acabou por correr bem e apaixonei-me ainda mais Mas tu pelo. não foste falar de moda para o digital. No início falava um Um bocadinho de bocadinho. tudo, falava também de moda, Sim, acho que estava um bocadinho, era lifestyle, era um bocadinho o que toda a gente andava a falar na altura, era sim. maquilhagem, era moda, era o que é que eu E, levava na mas minha daí, exato, mala. daí até às relações Ai não, isto foi um percurso muito grande, muito sim, diferente. como é que aconteceu? Eu sinto que eu sempre partilhei,
a minha vida. Ou seja, a fase em que estou é a fase que vocês vão encontrar no Instagram da Glória. Uhum. E eu passei por muitas fases. E passei pela fase em que aos 24 anos fiquei solteira pela primeira vez, porque sempre tive em relações muito longas. E foi a primeira vez que eu me explorei e que me masturbei e que tive um orgasmo. Foi aos 24 anos. Hum. E quando isso aconteceu, eu senti que eu precisava de conversar e de trazer este conhecimento para o mundo e para outras mulheres. Porque sentia que isto era um tema que não era muito falado. Então, E aos não é 24, ainda, e não ainda é? não é, e ainda desmistifica imenso. Uhum. E comecei a falar É sobre preciso até alguma sexualidade. coragem E eu para. tinha medo. Eu conversei com os meus pais antes de começar a falar sobre o assunto. E a minha mãe dizia: Ai, Glória, o que é que as pessoas vão pensar? E o meu pai Sim. dizia: Glória, eu acho que isso é serviço público. Vai. Hum. O meu pai. Então eu comecei e a reação foi incrível das pessoas que me seguiam no Às Instagram. vezes também teres essa Ai, vida lá de fora, sim, sem tipo, dúvida. Os que meus são, pais são super, super que nós somos mais mente aberta. conservadores em Sim, Portugal. sim, sem Achas dúvida que isso alguma. também te trouxe alguma Sim, sem dúvida. naturalidade a falar de Sim, temas porque mais eu lembro-me de íntimos? quando eu fui para Gouveia, que é um meio super pequeno, Se- eu vestia-me de uma forma completamente diferente, já utilizava maquilhagem com 12 anos. Uma miúda de 12 anos a utilizar maquilhagem em Portugal num meio pequeno era uma miúda esquisita, era uma miúda, o que é que se está a passar? Ela não Uhum. tem idade para isso. E o meu pai sempre disse: não mudes quem és, continua assim. Não tem problema, se te sentes-te confiante e que se gostas de maquilhar e se gostas de vestir assim, veste assim. Então acho que também o apoio em casa foi muito importante para eu também estar à vontade e ter confiança para falar sobre estes Uhum. temas. E foi aí nessa conversa, quando decidiste falar disso, que foi assim um boom? Sim, acho que as pessoas começaram a olhar para mim com uma Glória que desmistifica e que quebra tabus. Uhum. Aí comecei a falar sobre o tema e depois algumas marcas também começaram a ter interesse. Até me lembro de marcas que me enviavam briefings com medo. Queriam abordar o assunto, mas tinham medo de como fazê-lo. Eu dizia: "Então, mas vamos dizer a palavra masturbação. Vamos dizer a palavra vagina, vamos dizer as coisas como são." E eles tinham algum medo de abordar o tema, e eu acho que foi ajudando algumas marcas a desmistificar Exato. também. Porque eles ah, também começaram depois a ver que havia uma reação positiva do outro Claro, lado. sim. E então as mulheres, a reação para as mulheres que me mandavam mensagem dizer que nunca tinham tido um orgasmo ou que o parceiro não sabia satisfazê-las, mas que elas tinham vergonha de para falar com o parceiro delas, como é que elas podiam fazer isso. E eu abordava muito esses temas Uhum. e era muito reconfortante no final do dia saber que, ok, estou a pôr-me nesta situação um bocadinho vulnerável, mas no final do dia vale a pena pelo impacto que está a ter na vida das mulheres. E porque é tão normal os homens se masturbarem-se, e nós sempre ouvimos falar nisso, sempre ouvimos nos homens masturbarem-se, mas quando tocava às mulheres, uma coisa: não, 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 isso é para o parceiro fazer, isso não é para uma Uhum. coisa, tu não podes fazer isso. E sentíamos aquele sentimento de culpa. E depois, o teu livro Uhum. surgiu nessa altura? Não, o Não, livro muito mais tarde. surgiu muito mais tarde. O livro surgiu em agosto de 2024, depois de ter feito uma viagem a Bali. Uhum. Tinha sido uma relação muito tóxica, foi uma relação um bocadinho difícil e eu senti-me um bocadinho hipócrita porque eu falava e incentivava as mulheres para ter amor próprio e autoestima, e eu estava numa relação que não era muito boa na altura para mim. E sido uma relação, e depois dessa relação e de vários dating, e também partilhava um bocadinho o mundo do dating e a minha experiência. Decidi fazer uma viagem para Bali sozinha durante um mês. E depois dessa viagem, sentia que tinha muito para falar e para ajudar, Uhum. principalmente sobre relações. Então lancei E o como é que livro. tu foste? Porque é preciso estudar, não é? Uhum, sim. Sobre relações, não, como é que Eu tu. leio muito sobre o assunto, Uhum. tenho algumas amigas psicólogas e que se baseiam muito sobre relações, e também tem muito a ver com a minha jornada. É algo que foi crescendo ao longo do tempo e que tive que trabalhar muito no meu amor próprio. Eu nunca me esqueço, uma amiga minha, quando eu estava na minha relação mais tóxica, ela virou-se para mim e disse-me: Olha, a pessoa que nós temos ao lado é o reflexo. Reflete aquilo que nós achamos que merecemos, e tu sentes que essa pessoa reflete isso, tu sentes que Uhum. essa pessoa. Não mereces mais? E isso tocou-me imenso. E doeu ouvir. E eu tinha pessoas à minha volta que me diziam que eu não devia de estar nesta relação, mas as pessoas podem dizer tudo e mais alguma coisa. Só nós é que vamos sair das situações, de uma situação que não é boa para nós. E eu sinto que esta relação e outras várias com que eu tive, que me moldaram muito e que me ajudaram muito também
a, a querer abordar este tema e a falar de relações da maneira como eu falo, porque eu passei por Uhum. muita coisa. E ao ter passado também sinto que tenho essa experiência para poder falar. Sim. E também muita E terapia. Muita terapia pelo meio. e depois também, se calhar, quanto mais falas sobre o tema, Sem dúvida mais, alguma. não é? Mais conteúdo Sim, mais chega, aprendo e mais mais chego, aprendes. sim, sem dúvida alguma. Acho que é uma jornada muito bonita e que nós estamos, não é por estarmos agora numa relação saudável que a jornada termina. Eu acho que esta jornada é para a vida, seja com Uhum. relações. Até porque as relações saudáveis se podem tornar menos saudáveis, não é? Exatamente. Nunca se E o sabe. que é uma relação saudável? Uhum. Isto é diferente o que é uma relação saudável para cada pessoa. Claro. Eu estou numa relação neste momento em que o meu namorado, ele nunca teve uma relação séria e eu achava que isso ia ser um problema, mas ainda no outro dia eu disse isto em terapia e emocionei-me na altura a dizê-lo, que o meu namorado ensinou o que é estar numa relação e ele nunca teve numa relação. E acho que ele não sabe o quão ele está, como é que se diz em português? Healing me. Quando ele Assim, a está a curar-me. curar-me, ele nem se apercebeu. Tão bom, Sim, é tão muito bonito. bonito. Foi muito bonito, foi muito bonito, sim. E está a ser uma jornada muito bonita com ele. Sim, Estou a aprender imenso com ele. E eu tenho trazido isso para o meu livro, que é Entre a Luz e Lençóis. certo. Agora íamos Sim. falar do teu livro. Pronto, Entre a Luz e Então, Lençóis é um livro que eu falo sobre as minhas relações passadas, uhum, desde da minha primeira relação com 15 anos, onde perco a virgindade, e eu descrevo essas partes no livro, essas partes mais íntimas, porque lá está, eu vou sempre tentar desmistificar a parte da sexualidade, porque acho que é uma coisa natural e que todos nós devíamos estar ok com. E falo sobre essas relações, falo desde o início até sem desvendar absolutamente nada, porque respeito muitas pessoas, a jornada, e respeito muitas pessoas que fizeram parte da minha vida, portanto, não desvendo nomes, não desvendo absolutamente nada, mas falo sobre aquilo que eu sentia na altura, o que é que eu uhum. passei, e acompanho a minha jornada pelo amor próprio, pela minha autoestima e também eu vi algumas pessoas a darem reviews sobre o livro em que elas se sentiam frustradas porque a Glória metia-se a fazer os mesmos erros em várias relações até aprender. E eu acho que isso também é bonito, não é? Nós somos humanos, nós vamos errar, nós vamos nos Sim, colocar, vamos aprender com os nossos erros, mas vamos voltar a cometê-los. sim. Não é? Quantas vezes é que não estamos numa situação em que sabemos que não devíamos estar? A menos que quando ganhamos consciência de eu não quero isto para mim, Claro, não em é? Que certas é bom situações sim, também, às e é vezes, importante. sim, Mas às vezes não aprendemos à primeira, nem nem à à segunda, segunda, nem à terceira. nem à terceira. Eu demorei um bocadinho. Sim, E acho que também é mesmo muito importante e é difícil de reconhecermos que o problema não é de outra pessoa, também é nosso, sim, e é não é? muitas vezes, não é? Sim. Porque é que nós continuamos a colocar-nos sempre na mesma Assim, os situação? padrões, não Não é? é? São padrões, são ciclos. E às vezes também da história que trazemos dos nossos pais, Claro, avós, sei lá, claro, claro. de outras relações, E que nós vemos. mas eu vi relações muito saudáveis. A relação dos meus pais é Sim, saudável. Então a minha mãe, quando eu desabafava com ela sobre esta outra relação, ela ficava triste. Ela dizia, mas porquê? porquê é que tu aceitas este tipo de coisas? Ainda por cima, tu és Uhum, uma pessoa livre, eu não podia andar sem sutiã, não podia sair à noite. E a minha uhum, mãe, se és uma pessoa tão livre, tu falas sobre relações, sabe? Falas sobre sexualidade e depois porquê é que tu te colocas nessa situação? Assim, ai, mas eu gosto tanto dele. uhum. E depois conseguiste perceber porque é que te Sim. colocavas? Ah, Não, ainda hoje estás. em dia é uma pergunta que eu faço. Abordámos isso há pouco tempo na terapia e eu não sei, e eu acho que é uma coisa que eu acho que eu acho que eu estava apaixonada pelo potencial que não existia. Ou seja, eu Hum. achava, ai, eu vou mudá-lo. Ai, não, E há não, eu muitas vou-lhe vezes que ensinar, eu as vou-lhe mulheres têm ensinar. muito essa coisa, As não muitas é? mulheres gostam de um projeto, Sim, exato. não é? Gostam do projeto e eu estou sempre a dizer, não, querida, não vais mudar. Sim. As pessoas adaptam-se nas relações, não mudam, nem deviam de mudar, nem têm que mudar. Uhum. Então, tipo, imagina, para ti, tu achas que as pessoas não mudam? Ou pode acontecer alguma. Sim. Podem mudar, obviamente que podem. Mas é por elas, se Sim, é calhar, por elas e não não é pelos por outros. outra Não pessoa. devemos de mudar. Se é um ideal, se o teu ideal é seres uma pessoa um bocadinho mais machista e não podes procurar ter outra pessoa ao teu lado que é super liberal e Sim. que não é? Não faz Às vezes sentido. é aquele equilíbrio que não está a funcionar. Exatamente, são pessoas que completamente não fazem atenção. Obviamente que nunca ninguém devia de ser machista no final do dia, mas eu estava com uma pessoa que era assim, portanto, Uhum. e éramos pessoas completamente opostas. Portanto, sim, eu Certo. não acho que não devemos mudar por ninguém, devemos mudar porque nós queremos e não podemos esperar que a pessoa queira mudar por nós, não é? Uhum. Então E não. eu achava que sim, eu achava, não, eu vou conseguir mudá-lo, eu vou conseguir fazer com que ele veja que isto não é correto. E tu recebias depois muitas pessoas a dizer, fiz o mesmo.
sim. As pessoas, eu acho que a melhor parte, eu estava com muito medo quando lancei o livro, porque eu Uhum. falo de coisas muito, algumas coisas muito pesadas e partilhei muito, muita coisa. E eu estava com muito medo da reação das pessoas, mas a reação de muitas mulheres foi obrigada por me fazeres mostrar que eu não estava sozinha e que eu não sou maluca e que eu também passei por isto. E Uhum. tu dás-me esperança para sair da minha relação. E houve muitas mulheres que terminaram a relação por causa do meu livro. E eu fico muito feliz de ter inspirado, da minha história, lhes ter inspirado a sair de uma situação que não lhes acrescentava e que não era positiva. Quais são os sinais? Que sinais são É esses? assim, eu acho que, infelizmente, eu acho que nós sempre sabemos, nós desde o início que sabemos quais são os Hum. sinais, apenas ignoramos. E acho Ou que é porque estamos importante, ali cegas sim, com a paixão? Ou... muitas vezes porque acho que nós não nos amamos a nós próprios, não gostamos da nossa própria companhia, então somos um bocado, Ou ainda não nos conhecemos não tão nos bem, se calhar conhecemos, somos então nós ainda somos novas. aprisionadas pelo facto de queremos ter simplesmente alguém ao nosso lado. E quando nós gostamos da nossa companhia, quando nos conhecemos, quando sabemos que merecemos mais, nós não vamos aceitar qualquer pessoa Certo. que nos apareça. Não vamos dizer, eu tenho 30 anos, portanto, este é super tarde, portanto, eu quero estar com alguém. E acabamos por aceitar coisas que se calhar não fazem sentido. Hum. Eu acho que se nós trabalharmos em nós, não é? Eu, quando estava na relação, passado alguns meses, eu vi os sinais, mas ignorei. Quais? Olha, o primeiro sinal que eu tive É o foi de sair à noite, não é? se dá à noite, mas o primeiro sinal foi quando nós estávamos a ter um almoço, eu coloquei um like numa fotografia de um amigo dele, mas já há muito tempo, e ele disse: Olha, o meu amigo veio dizer que colocaste like na fotografia dele. Eu disse, E sim, então, então? mas eu conheço. É Ele, teu não, 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 amigo? ele vai achar que tu estás a tirar ele. Eu, desculpa. Pronto, isso foi o primeiro sinal, e Uhum. eu, na altura, pensei: é ciumento, é um bocado ciumento. Isso foi o primeiro sinal e eu ignorei, tentei resolver. Eu acabei por pedir desculpa na discussão, obviamente que não deveria tê-lo feito e devia ter mantido. E depois foi cada vez mais sinais de, ou seja, ele olhava para mim como se eu fosse dele. Tu és minha, Uhum. tu não és mais ninguém, tu és minha. E eu achava isso querido na altura, não percebia Sim. que era um sinal, não é, que não era muito bom. Achava Uhum. querido na altura, até que já não se tornava querido, ao ponto de, ai não, tu não podes ir para a rua comigo sem sutiã porque os meus amigos vão olhar para ti e vão olhar para ti de uma forma super sexual. Uhum. Então houve vários sinais que não podia trabalhar com homens. E depois vai piorando. Que sim, vai piorando. Vai piorando e eu não podia falar sobre sexualidade. Então eu dizia que não ia parar de falar sobre sexualidade, ainda por cima estavas a tornar o meu nicho na altura. Exato. Que Então, estavas aí bem, exato, bem dividida. exato. E depois ele acabou por terminar comigo pela quarta vez e os meus avós iam conhecê-lo iam conhecer a família dele, que era de longe, ou seja, nós estávamos a fazer toda uma Uhum. viagem. E quando ele terminou comigo e eu sabendo que eu estava a organizar a minha família toda de uma ponta para ir para a outra, não sei porque, acho que foi porque meteu. Hoje em dia fico um bocado chateada comigo própria, mas foi a minha jornada e é o que é. Mas eu saí da situação porque magoou a minha família e não porque magoou a mim. Ou seja, foi porque pôs em causa a minha família. Eu estava a trazer a minha família toda ao lado, a minha avó não Certo. podia Já viajar. achaste tipo a falta de respeito E- maior, mas em mas vez de foi teres pela minha. pensado nisso contigo, pensar, Sim, então, e foi assim às que eu vezes saí é da preciso, situação. às vezes até é preciso, quer dizer, alguma coisa que nos sacuda, não é? Sim, claro Para que sim. acordar um bocadinho. Ele acabou comigo e vou-vos explicar. Vais-te rir um bocado. Mas foi porque eu estava sentada na minha sala, não era uma relação à distância. Estava sentada na minha sala a embrulhar presentes e estava sem sutiã, mas estava de pijama polar. E Uhum. notava-se os mamilos, mas estava na minha sala, e mesmo que se notasse, não tem problema nenhum, mas pronto. Aí eu estava a embrulhar presentes e ele liga-me, ele, então está tudo bem, eu sim, ele, dá para ver, e pronto, e na brincadeira começámos a ser sexuais um com o outro, mas nada, só de falar ele, mas tens as cortinas fechadas, certo? E eu, como assim tenho as cortinas fechadas? Estou sentada e embrulhar presentes. Ele, não, tens as cortinas fechadas. E eu, não, não tenho. E ele queria-me obrigar a fechar as cortinas da sala, Uhum. caso que o vizinho do prédio do lado, que ainda tinha uma estrada e que pudesse ver. Ver. E ele acabou comigo porque eu recusei a fechar as cortinas e depois nós estávamos a caminho para irmos, pronto, apresentar as famílias. E tu E foi aí que eu achaste que depois, ok, já chega. já está bom. Sim, já está bom. E depois olhaste para trás e percebeste isso tudo e começaste a. Eu sempre percebi e honestamente acho que eu olhava para ele de uma forma. Eu nem conseguia odiá-lo, não conseguia não gostar dele, eu continuava a gostar muito dele e tinha um carinho muito especial por ele. Uhum. E acho que só passado 2 anos é que eu me apercebi o que realmente estava a acontecer.
E foi porque entrei numa relação positiva Uhum. e que eu nem conseguia aceitar um amor que eu merecia no início da minha relação. E foi muita terapia que me ajudou a perceber isso. Então, eu só percebi que eu tinha traumas da relação mais É isso tarde. que marcas é que deixa. Sim. Deixa, não te entregas, não te consegues entregar. Felizmente consigo. Uhum. Consigo muito, mas porque o meu namorado tem muita paciência também. Paciência que ele não é, ele podia não ter calhado uma pessoa com tanta bagagem, não é? Mas eu acho que ele sofreu muito no início. eh, Nós não entramos logo na relação porque eu achava que o amor que ele estava-me a dar era de um rapaz que era demasiado fácil, que era, ai, isto não tem desafio nenhum. Pá, Uhum. que seca. A sério, ele vai-me buscar a casa, eu não gostei da minha comida, ele quer trocar o prato e eu ia dizer isto para as minhas amigas. Glória, estás maluca. Tipo, tens aqui um príncipe encantado ao teu lado e estás a dizer que ele é uma seca. Uhum. Então ele sofreu muito porque eu não percebi que isto era um amor bom. Eu achava que era uma seca. Sim. Então foi Porque nesse. nós, às vezes, quando somos mais novas, gostamos sempre daquele do desafio e Sim. do. Não é? Que não me criava ansiedade. E depois começamos a valorizar outras Sim, coisas. e também é aquela ansiedadezinha, ai, não me deu borboletas na barriga. Uhum. Mas isso não é uma boa ansiedade. Existe ansiedade que é boa, existe ansiedade que é má. Mas aquela ansiedade que te dá, que ficas nervosa, que não sabes como estar e que não sabes se a pessoa gosta de ti, Uhum. porque às tantas responde, depois não responde. Isso não são sinais bons. Não... E acho que é Sim. muitas E vezes. acho que também é um bocadinho de imaturidade, não é? Claro, Quando tu és mais nova, dás muita importância a essas coisas, e claro, que até a adolescência, que estás sempre a sim, sentir o coração a bater e exatamente. não sei o quê. E Depois não, chegas a uma idade e percebes que há outro tipo de amor e que há exato. um amor, se E eu tive calhar. dificuldade em aceitar isso. Uhum. Nem era aceitar, era compreender que o amor não era sempre andar com o coração aos saltos. Eu achava que Uhum. isso era o amor. Dava-se sempre com ansiedade. Porque também eram as relações com que eu tive no passado. Então demorei um Sim. bocadinho de tempo a aceitar esse tipo de amor. E tu vês muitas miúdas mais novas. Muitas. E muitas amigas. E Muitas amigas. mesmo, por exemplo, agora com redes sociais e tudo, que quer dizer, e com a aceitação do corpo, estamos muito mais liberais, não é? Do Sim, sem que há dúvida uns alguma. anos. Felizmente sim. Mas continua a haver ciúmes e controlo e Sim. desconfianças, Não, continuam. sem dúvida alguma. E por eu E há ter. violência no namoro, não é? Sim, claro que sim. Muitos números. Físico e mental, não é? Uhum. E Psicológico, o certo? que eu passei foi psicológico. Certo. E eu, quando comecei a abrir sobre estes assuntos e sobre relações, eram muitas miúdas e muitas mulheres também mais velhas também nestas situações e que me diziam: olha, por causa deste vídeo eu consegui compreender que eu não estou numa situação boa, não consigo sim neste momento, mas estás-me a inspirar a trabalhar em mim para conseguir sair. Uhum. E acho que é muito por isso que eu falo sobre isto. Porque existe muito a normalização de é engraçado um ciúminho, é Uhum. engraçado ele não responder, é engraçado. É bom sinal. Sim, é bom É bom sinal. sinal Quer aquele dizer que ele está a ciúme. fazer. Sim. É muito normalizado. Eu fiz uma rubrica na brincadeira que é: tens que fazer um funeral ao teu tipo. Tens que fazer um funeral ao teu tipo, porque se tu queres estar numa relação séria e saudável e que te traga paz, não podes andar atrás desse tipo de relações que te tragam Uhum. sempre fogo. Ok, há uma psicóloga que eu sigo muito, que agora não me estou a recordar do nome dela, que ela fala muito de ou tu queres estar com um firecracker ou com um fireplace. Fireplace é aquilo que nos traz paz, A calor, lareirinha. sentimos seguro, né? Uhum. Conforto. Ou o firecracker, que estamos sempre com as emoções, uma confusão. Uma confusão. E eu sempre disse que eu queria um firecracker. Uhum. Sim. E uma amiga em específico dizia: Glória, tu não queres um firecracker? Eu estou tão feliz com o meu fireplace. Assim, ai não, tu é que és uma seca. E acho Uhum. que é esta normalização, Sim. não é? É engraçado que isso vem tudo do autoconhecimento, não é? Do Por isso é que é trabalho tão que nós importante fazemos em trabalharmos em nós. nós. É mesmo muito importante e não é só trabalharmos em nós e acharmos que isso depois não vamos praticá-lo e não vamos utilizar essas ferramentas para termos respeito, porque eu acho que é Uhum. uma falta de respeito o que nós estamos a fazer em lidar nestas em estarmos ok em estar Uhum. nestas situações, não Certo. é? Ahm, A tua irmã não conseguia ver isso? ai, Conseguia? eh, Sim. tantas discussões, gritarias ao ponto dela já desistir. E ela já Porque se estava a a vossa ficar. relação era tão próxima, Sim, ela sim. também Não, com ela não certeza. gostava dele e ele não gostava dela. Pois. Porque ela não queria que eu estivesse com ele e ele não gostava porque ela estava sempre a fazer-me a cabeça. E com razão.
Chegou a um ponto em que eu acho que isto também é muito importante, que é quando tu tens alguém muito próximo nesta situação, tu não podes ser demasiado agressivo com essa pessoa. Eu acho que a minha irmã, não é que ela tenha sido agressivo, mas acho que ela estava tão triste por eu estar nesta situação e sabia que eu merecia melhor, que ela já estava a um ponto de muita frustração, de me ver continuamente a voltar e a estar Sim. nesta situação. Mas ela afastou-me muito e eu acabei por parar de desabafar com ela e desabafar com outras amigas porque eu já tinha medo do que é que eu ia ouvir. Sim. E às vezes uma pessoa assim tão próxima também não é muito bom. Às Sim, vezes mais vale uma sim. pessoa um bocadinho mais longe, um E psicólogo, não é? sim, Alguém só que que. eu na altura não sabia que eu precisava de um Claro. psicólogo. Então tive uma amiga minha, duas amigas minhas que tinham mais paciência, Uhum. não era paciência, tinham mais sensibilidade, tinham mais cuidado e tentavam dizer as coisas de outra forma. E eu não julgo a minha irmã, atenção. Mas se calhar também não foram elas, se calhar foi ele que acabou contigo e Sim, 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 não sem é? dúvida alguma. Não, ele depois Eu quis acho voltar e que eu disse que não, sim, logo no dia a seguir. E eu não, sim, vai acontecer. Mas acho que foi bom para eu poder ter aquele colinho na altura, na mesma, porque eu uhum, deixei ter aquele colinho da minha irmã. sim, Então, tive que procurar no outro lado. Mas eu compreendo, eu não julgo toda a minha irmã e acho que ela, hoje em dia, se caso fosse um casal, eu faria exatamente igual. sim, fez o que Porque é muito podia. difícil tu Não. veres alguém tão próximo de teu estar a sofrer tanto e estar a ser tão maltratado. Uhum. Então, acho que é muito difícil. E sabe bem seres uma voz para miúdas mais novas Ai, e. sim, acho que me deu muito propósito, deu-me muita realização. Lá está, eu no início eu falava sobre moda e acho que nós vamos, eu cresci na internet, eu comecei com 17 anos, tenho 29. Uhum. Então eu passei por muitas crises de identidade, e sinto que esta jornada e o facto de eu me ter apaixonado pelo crescimento pessoal, pelo amor próprio, e de poder partilhar isso com as pessoas trouxe-me muita realização pessoal e saber a quantidade de mulheres que eu ajudei e que me mandam mensagem diariamente a dizer obrigada por falar sobre estes temas, sem dúvida alguma que é muito gratificante. Sim. Maravilha. Sei que vais ter uma coisa nova que ainda não podes falar, não É é? verdade, mas que engloba assim Estes estes temas, temas, sim, vai sair. mas deve estar para breve, não é? Sim, está muito para Muito breve, para final breve. deste mês, início do Estás, próximo. estás contente? Sim, estou muito contente, estou muito entusiasmada. Ponto, já não durmo à noite só de pensar. Não, mas estou muito contente e sinto que estou num bom caminho, estou no caminho certo. Sempre quis construir alguma coisa que ajudasse a mulheres, só não sabia como e sinto que encontrei. Boa. Encontrei isso. As pessoas podem saber tudo no teu Instagram. Sim, tudo através do meu O Instagram. Instagram está lá tudo. Sim, tudo no Como é Instagram. que é? Que é para as Glória pessoas. B. Dias. Glória B. Dias. Sim. É para as pessoas agora estarem atentas que vem aí, não é? Claro, tem que estar Vem atentos. aí que Vêm novidades. novidades muito boas. Olha, adorei ter-te cá. Muito Obrigada pelo obrigada. convite. Obrigada. E parabéns pelo que fazes. Obrigada. Não é? Qualquer pessoa que se ajude já Sim, serviu. sim. Já serviu Fico contente. falar de Pelo menos temas É, complicados. não é? Se chega uma pessoa que ajudar uma pessoa, já fico contente. Exato. Sim. Olha, muito obrigada mesmo. Um Obrigada. beijinho muito grande. Obrigada. Beijinhos, boa Obrigada. semana. Já sabem, autoestima, atenção às vossas relações, cuidem delas, olhem para vocês e vejam o que é que, não é? O que é Sim, sem preciso, dúvida alguma. o que Sem é que. dúvida alguma. Ouçam-se Ouçam-se, sim. e mimem-se. É, o vosso gut feeling está sempre certo. Beijinhos. Beijinhos. É o que vivemos desta caravana, viagem ao mais fundo interior. Da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor.